Salve a igreja da paz do Senhor. Amém. Estamos felizes de estar mais um mês participando da ceia do Senhor. Os irmãos podem sentar, eu vou falar aqui. Jesus Cristo, nosso irmão, nosso Pai, nosso Deus poderoso, Ele deixou 3 exemplos na igreja e para a igreja de suma importância, que é o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo e a ceia do Senhor. Esses 3 eventos, feitos corretamente, que nos garante a nossa entrada no céu. Glória a Deus. E nessa manhã nós estamos participando, vamos participar desse evento, que é a ceia do Senhor. Nós vamos falar 2 minutinhos sobre os costumes de povos. Como surgiu esse evento que Jesus repetiu antes, de ser crucificado, ou depois de ser crucificado? Nós, igreja, devemos fazer. Tudo começou lá no livro de Gênesis, com o nosso irmão Melquisedeque. Livro de Gênesis 14, 18. Naquela época, Melquisedeque habitava na Mesopotâmia e existia povos como os cananeus e outros povos. O livro de História Mundial diz isso, que eram povos que tinham costumes de sacrificar pessoas, de tirar sangue dos seus líderes que morreram, e desse sangue, somente os cananeus. Desse sangue do seu líder, eles acreditavam que era uma divindade, e aquele sangue daquele líder era posto numa vasilha, e toda a tribo participava daquele sangue, acreditando que dali, desse ato de comunhão, de obediência, ia nascer outro líder naquela tribo. Então Melquisedeque vivia naquele ambiente cultural ali, até mesmo como Sara, e muita gente condena Sara porque Sara ofereceu Agar para Abraão, mas ela vivia sobre uma lei, o Código de Hammurabi, que é da Babilônia. Então os povos habitavam naquela época, naquele lugar, alguns povos eram obedientes à lei daquele lugar. Como nós, somos brasileiros, somos obedientes à nossa lei do nosso país, além de obedecer à Bíblia. Então Melquisedeque usou como metáfora sobre esse ato, e houve uma grande batalha naquele lugar, onde Abraão reuniu uma quantidade de homens, e Ló, seu sobrinho, ele foi tirado de Sodoma e Gomorra e levado como prisioneiro naquele lugar. E ao chegar naquele lugar, Melquisedeque fez uma analogia ritual entre o pão e o vinho a Abraão, passando a tradição oral para Abraão. Ele reconheceu que Abraão era o rei, era um vencedor, e sabia que Abraão também servia ao Deus Altíssimo. Esse versículo fala que Melquisedeque abençoa Abraão. E nessas bênçãos faladas, ele também faz o primeiro ato do pão e do vinho. E aí, reconhecendo que Abraão era um líder vencedor daquele lugar, era um líder que também servia ao Deus Altíssimo, que ele mesmo servia. Como ele era Melquisedeque, o rei de Salém, Salém é Canaã e Canaã é Jerusalém. Então tudo indica que naquela área, alguns livros de algumas religiões, o hinduísmo, o budismo, os sânscritos deles têm Melquisedeque ali. Porque eles acreditavam e sabiam que naquela cidade existia um rei, uma pessoa que se chamava Melquisedeque. Muitos acham que não era um homem, mas ele era um homem. Apesar que na Bíblia não mostrou nenhuma descendência dele, nenhuma analogia, não tinha pai nem mãe, mas ele era uma pessoa.
Então assim foi feito o primeiro contato, a primeira aliança com pão e com vinho. Todavia, que lá no Jardim do Éden, né, foi feito um sacrifício de sangue de um animal para tirar o pecado. E o povo de Deus, ele foi levando esse costume através de Moisés por diante. E logo depois, lá em Hebreus 10, onde Jesus aparece se apresentando a Deus, porque Deus já não estava mais se agradando no sacrifício de bode e de touro, que não podia tirar o pecado do mundo. Então o povo judeu, o povo hebreu, todo ano era aquele ritual de centenas e centenas de animais ali no tabernáculo que Deus mandou montar todo mundo estabelecido. Então todo ano eu pecava, de acordo com o tamanho do meu pecado, eu dava um animal X. E lá em Hebreus 10 fala que Deus não estava mais gostando desse sacrifício. Era preciso que tivesse alguém para morrer, para tirar o pecado do mundo. E então, em Hebreus 10, 7, Jesus diz: Deixe aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. E nós sabemos que lá, que Abraão foi uma promessa: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lá em Gênesis 3:15 também Deus faz uma promessa referente a Jesus. Que viria alguém e ia pisar na cabeça do inimigo das nossas almas. E nós vivemos a Apocalipse é Jesus. Não tem como mudar, já está escrito, está valendo. Não tem como mudar. Então ele, antes, fala para os seus discípulos para reservar um lugar. No galão que ele passou, ele ia celebrar por ele. E ele, naquele momento, ele usa o que Melquisedeque usou com Abraão. Ele, como sacerdote eterno, ele tinha direito, como tem direito. Então ele usa realmente que ele, como Deus, usou lá atrás, o Melquisedeque e Abraão, essa aliança, o seu sangue. Fala que durante a refeição Jesus tomou o pão, venceu e partiu e deu o seu discípulos, dizendo: tomai e comei isto para o meu corpo. E tomou depois um cálice, rendeu graças e deu e disse: bebei todos, porque isto é o meu sangue da nova aliança, derramado por homens em remissão dos seus pecados. E todavia, Jesus usou os mesmos objetos. O sangue de Jesus foi derramado na cruz. Irmãos, sem crucificação e sem ressurreição, não haveria salvação para nós. E teve alguém mais que Filipenses 2, que é o Senhor. Ele fala que ele deixou a sua glória, se fez homem, se fez carne, passou tudo que passou para morrer uma morte mais terrível que existia na época. Os romanos, eu já falei que os romanos, a cruz, antes de Jesus, sempre existiu. E todos os exércitos se levantaram contra Roma, os bandidos, os ladrões, os malfeitores, tudo isso era posto na cruz. Então, aquela estrada que era para Roma era travada de centenas e centenas de cruz, duas pessoas que resultavam do mundo. E Jesus passou por isso. E Jesus foi crucificado como um homem pecaminoso, um malfeitor, um ladrão, um bandido. A vergonha da cruz. Está escrito que ele lá em Isaías 52 diz, irmão, esse crucificador de Jesus aí, pegou a palavra fala que o rosto dele foi totalmente transfigurado.
nosso Deus que nós servimos é um Deus poderoso. É um Deus que Aleluia, glória a Deus. e esse sangue que nós, enquanto derramado na cruz, ele transformou no dia da ceia em fruto de uma Glória a Deus. videira. E muitas vezes na palavra eles se comparam com a videira. Nós somos os galhos. E os galhos que não produzem fruto, irmão, eles estão aí. É cortado e jogado. Então, essa atitude de Jesus é para nós como igreja. Se batizar em água.